será preservada através de sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso. Pai amado, em nome de Jesus, eu peço a direção do Teu Santo Espírito. Abençoa-nos, Senhor. Fala conosco pela Tua palavra, Senhor Deus. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Antes de nós darmos continuidade, eu quero chamar todas as mamães que estão aqui presentes para virem à frente. E eu quero orar e abençoar a vida de vocês. Algumas hoje não puderam vir, com certeza foram almoçar com as suas mães e não puderam chegar até aqui. Mas as que estão aqui, recebam agora essa palavra de bênção, viu? Essa oração da bênção da parte do Senhor nosso Deus. Feche os teus olhos. Pai querido, eu quero entregar cada uma dessas mulheres a quem o Senhor concedeu o privilégio de serem mães. Quero entregar em tuas mãos e pedir a bênção do Senhor para cada uma delas. Obrigado, Senhor, por aquelas que já criaram suas famílias. Quero pedir a sabedoria, a direção do Teu Espírito Santo para aquelas que ainda estão criando filhos, que ainda têm filhos pequenos, que elas possam ter a direção do Senhor para conduzir os seus filhos pelo caminho em que eles devem andar, que é o caminho do Senhor Jesus. Abençoa estas vidas, meu Pai. Eu te peço e eu te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês e parabéns, mamães. Vocês são demais. A grande e maravilhosa missão de uma mulher é ser mãe. A grande e maravilhosa missão de uma mulher é ser mãe. A mãe é a expressão do amor de Deus. Ser mãe é uma dádiva de Deus. Ser mãe é receber de Deus um sublime dom que nós, os homens, não temos. A mãe é geradora de posteridade, geradora de futuras gerações. Só há futuras gerações, porque uma mulher cedeu o seu ventre, o seu útero, para gerar filhos do futuro, as criancinhas que serão homens e mulheres do futuro. Ser mãe é receber de Deus o singelo e maravilhoso dom da maternidade, pois não existe outra forma de gerar um ser humano a não ser através do ventre de uma mulher, de uma mãe. E obviamente que a medicina está tentando trabalhar para criar, para criar os bebês de proveito, os bebês no laboratório, mas isso é impossível. Gerar filhos em seu ventre é um privilégio que Deus concedeu às mães. É um sentimento que nós homens não podemos ter. Dizem que cada criancinha que nasce é como se Deus estivesse enviando um telegrama para a terra, ou mais modernamente falando, um WhatsApp, um e-mail, anunciando que Ele ainda ama o ser humano. Nesse texto de Timóteo que nós lemos, fala da missão de ser mãe. Diz: todavia será preservada através de sua missão de mãe. Então é muito importante esta missão da mulher, ser mãe. E elas serão preservadas não porque são mães, mas se elas permanecerem em fé, amor e santificação com bom senso. Serão salvas pela fé, como todos nós, como todo ser humano é salvo pela fé em Jesus Cristo. Então, um dos papéis mais importantes, mais preponderantes de uma mulher, destacado na Bíblia, é o papel de ser mãe. Esse papel de mãe era tão importante nos tempos bíblicos que a esterilidade feminina era considerada uma maldição divina.
porque a esterilidade tira de uma mulher uma das suas funções mais importantes na vida, que é ser mãe. E o interessante é que na Bíblia nós temos uma síndrome de mulheres que não podiam gerar filhos. É a chamada síndrome da esterilidade. Encontramos alguns exemplos de mulheres que não podiam ter filhos, mas foram agraciadas por Deus, que lhes concedeu a bênção da maternidade. É um padrão que repete. Parece que não vai dar certo. Parece que o plano de Deus vai ser frustrado. Parece que aquilo que Deus disse para o homem não vai acontecer. Mas as promessas de Deus, nenhuma delas cai por terra. Todas se cumprem, porque Deus interfere na história. Deus age, Deus move e Deus remove o impossível para que mulheres de Deus possam gerar filhos. Como no caso, as três grandes mães do povo de Israel, Sara, Rebeca e Raquel. As três mulheres dos três primeiros patriarcas do povo de Israel, Abraão, Isaque e Jacó, eram estéreis. E essas mulheres não podiam, melhor dizendo, gerar filhos, mas foram visitadas pelo Senhor, foram agraciadas por Deus e lhes concedeu a bênção de serem mães. Eu destaco, por exemplo, Sara. A Bíblia diz lá em Gênesis 17, verso 16: abençoá-la-ei, e também dela darei um filho, sim, abençoá-la-ei, e ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Ao que se prostrou Abraão, com o rosto em terra, riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer filho, e dará à luz Sara, que tem 90 anos? Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Com ele estabelecerei o meu pacto perpétuo para a sua descendência depois dele. Então Sara não podia gerar filhos, já estava com 90 anos, já era idosa, mas o Senhor disse: ela vai te dar um filho, o nome dele será Isaque. Eu estabelecerei um pacto com ele, assim como também estabeleci um pacto com você. Deus fez um pacto com Abraão, disse para Abraão: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias da terra foram abençoadas no pai Abraão por causa do Senhor Jesus. Jesus veio ao mundo, descendente de Abraão, para abençoar todas as nações da terra. E Sara então se tornou a mãe de nações, embora fosse de idade avançada e estéril. Além da Sara, nós temos a Rebeca, que era a esposa de Isaque, esse filho que nasceu, o único filho descendente, aliás, não o único descendente, mas o único filho da promessa, porque o Ismael não era o filho da promessa. Aí Sara também se casou com Isaque e era estéril. Diz o texto de Gênesis 25: era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmão de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu. Rebeca também, uma jovem estéril, não podia dar filhos, e o texto diz que seu marido orou insistentemente para que a sua mulher pudesse gerar filhos. Pediu a Deus com fé para que desse filhos à sua esposa Rebeca. Assim também, você e eu, quando estamos diante de situações de esterilidade, seja ela a esterilidade da maternidade, que é a mulher que não pode gerar filho, seja ela a esterilidade espiritual, crentes que não geram filhos espirituais, seja ela a esterilidade financeira, a esterilidade moral, a esterilidade profissional, você vai orar ao Senhor insistentemente para que o Senhor remova a infrutificação, a esterilidade da sua vida, que Ele abra as portas, que Ele remova os obstáculos. Você vai orar com toda a fé e com certeza o Senhor vai ouvir a tua oração. Amém.
Outra mulher, outra jovem estéril, foi Raquel, que se casou com Jacó, filho de Isaac e Rebeca. Isaac orou insistentemente, a Rebeca teve gêmeos, Jacó e Esaú e Jacó, e o Jacó era o descendente da promessa, e ele se casou com Raquel, que também por sua vez é estéril. Diz o texto de Gênesis 30: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua mãe e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morrerei. É o texto que nós estamos usando quando oramos pela cidade, que nós pedimos: dá-me filhos, senão eu morrerei. Raquel, ela se casou com o Jacó, foi dada a Jacó como esposa, depois do Jacó trabalhar 14 anos por ela. Primeiros 7 anos o Labão deu a Lia, mais 7 anos pela Raquel, né? Ele não deu só depois dos 14 anos, deu logo a seguir, né? Mas ele teve que trabalhar 7 anos para o seu sogro. E agora, a irmã dela dava filhos para o Jacó. A Lia não era estéril, era uma mulher que tinha um ventre frutífero. Mas Raquel, estéril, uma hora ela se aborreceu, se entristeceu, ficou cheia de inveja da irmã, pegou o Jacó e disse para ele: dá-me filho, senão eu morrerei. Na sequência o Jacó fala: por acaso eu sou Deus que fechei a tua madre? Mas o Senhor ouviu o choro de Raquel, o lamento de Raquel, e deu a ela 2 filhos, José e Benjamim. Raquel foi abençoada com filhos apesar da esterilidade. O Senhor abriu o seu ventre para que ela pudesse ter filhos, e ela gerou então esses 2 meninos para o Jacó, o José, que foi vendido para o Egito, não é? E o Benjamim se tornou um grande guerreiro. E ela também se tornou uma das mães do povo de Israel e mãe de nações, como o Senhor tinha prometido para Abraão. Além dessas 3 mulheres, que são as mães do povo de Israel, as primeiras mães, né, as que tinham como esposos os patriarcas, então essas mulheres geraram filhos apesar da esterilidade. Além dessa, nós temos o caso famoso de Ana, que também não podia dar filhos ao seu esposo, então ela orou ao Senhor, e esse homem Eucana tinha 2 mulheres, uma chamada Ana e outra mulher chamada Penina, e Penina dava filhos à vontade para o Eucana, mas a Ana era estéril, e ela orou, foi no templo, orou, clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor e lhe deu um filho chamado Samuel, que veio a se tornar depois o grande profeta Samuel, o segundo maior profeta do povo de Israel. Então essas mulheres enfrentaram lutas e dificuldades para gerar os seus filhos. Assim hoje, as mães dos nossos dias enfrentam lutas e dificuldades, aquelas que já são mães, lutas e dificuldades para criar os seus filhos no temor e na disciplina do Senhor. Vejam só, algumas dificuldades da maternidade. Você que já é mãe sabe disso, você que não é mãe deve saber por ver a sua mãe passar por estas coisas. Algumas das dificuldades da maternidade: noites acordadas. Quantas mães não fiquem acordadas porque a criança está doente, quando são pequenininhos, com febre, né? Ou doentinha, ou às vezes até hospitalizada. Outras mães não ficam acordadas porque os filhos já são adolescentes e jovens e saem para a rua, saem para balada, saem não sei para onde, e a mãe fica ali acordada enquanto o filho não chega, ela não dorme. Passa por cansaços físicos, frustrações, renúncia. Quantas renúncias as mães precisam fazer? Ingratidão, né? Eu vejo a minha esposa que se dedicou e se dedica ainda para os filhos, e às vezes eu vejo um filho ou uma filha agir com ingratidão com ela depois de todo o trabalho. É uma tarefa difícil, a tarefa da maternidade. Ser mãe não é simplesmente colocar uma criança no mundo. Ser mãe não é somente parir e depois transferir a responsabilidade e repassá-la para outra pessoa, como a empregadas, papás, parentes, amigos e creches. O ideal, gente, no mundo de hoje, infelizmente, está difícil, muitas mulheres precisam trabalhar fora para ajudar no sustento da casa, mas o ideal é que a mãe pudesse
dispor de tempo para poder cuidar dos seus filhos mais dedicadamente, não é? Sem ter que botar a criança na creche, ou na escolinha, ou deixar com a mamãe, com a babá, ou com a vovó, etc. É reconfortante para a mãe ser reconhecida pelos seus filhos como aquela mulher que esteve ao seu lado nos momentos difíceis da vida, educando, corrigindo, formando, protegendo, consolando e animando. Esses dias atrás eu escutei, uns tempos atrás eu ouvi minha esposa falando para o meu filho mais velho: filho, às vezes eu me arrependo tanto das surras que eu te dei. E ele disse para a mãe: eu não me lembro de nenhuma, e foi pouco ainda, porque eu era muito danado. Eles iam apanhar mais. Todo e qualquer investimento a fim de que o filho seja próspero e bem preparado, uma mãe faz tudo que ela pode, né? Para que a vida das pessoas, dos seus filhos, seja melhor. A mãe paga o preço. Um filho bem preparado para a vida, e a maioria das vezes esses filhos bem preparados têm sua casa, seu carro, seu bom emprego, tem uma mãe por trás que educou, que orou. Quantas orações essa mãe não fez de joelho, né, pelos seus filhos? Tem uma mãe por trás, uma mão forte de uma mãe cuidadora e zelosa. É assim que a mãe exerce a sua função neste mundo difícil que nós vivemos. E hoje em dia ser mãe não é nada fácil. As várias funções de uma mãe, veja Provérbios 22:6. As várias funções de uma mãe. As várias funções de uma mãe. Diz assim Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Obviamente que a mãe, esse trabalho de ensinar a criança não é só um trabalho materno, é do pai também, né? Mas nós estamos falando de mãe. Então, além de gerar seus filhos por 9 meses, de conceber, de dar à luz, de trazer uma criança ao mundo, a mãe tem ainda a função de amamentar o seu filho, de cuidar dele, depois alimentar com a sopinha, com a papinha. A mãe ensina a falar, ensina a andar, né? Consola o filho nos momentos, né, difíceis. Eu lembro das lutas da minha filha, por exemplo, na adolescência, e ela sempre fala: mãe, me dá uma opinião. A mãe ensinando, falando, consolando, protegendo, educando. Ensina a criança no caminho. Ensinar a criança no caminho é tarefa difícil. O caminho é Jesus. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na igreja pós-apostólica, ou mesmo durante o período dos apóstolos, a igreja de Jesus Cristo começou a ser chamada de o caminho. Era o caminho para o céu, o caminho para a salvação. Então a mãe precisa ensinar a criança no caminho. Não é só ensinar o caminho, é no caminho, é indo juntos, é caminhando juntos. Durante a caminhada, ela vai ensinando e abençoando a vida do seu filho. Além de tudo isso, a mãe ainda precisa, tantas vezes, exortar o seu filho, dar broncas no seu filho, corrigir com a vara. Não retires da criança a vara da disciplina, e nem por isso ela morrerá, mas você salvará a sua alma do inferno, diz Provérbios. Então, saiu aí, não foi aprovado, viu gente? Tu não pensa que a lei foi aprovada, mas não foi aprovada. O próprio deputado tirou a lei lá da pauta. A lei da palmada não foi aprovada. Até a uma criança, a mãe deu uma palmada, ele foi na escola dele, garotinho já, 8 anos, 9 anos, foi lá na escola, contou para a diretora: minha mãe me bateu, me agrediu. Daqui a pouco a diretora ligou para a mãe, chamou a mãe lá para uma conversa. Aí a mãe pegou o menino, chegou em casa e falou: agora você vai me dedar para a diretora da escola? Agora que você vai apanhar mesmo.
né? Porque ela só tinha dado uma palmadinha e ele foi reclamar. Aí ele tomou um couro, né? Para valer, né? Quem manda, quem educa meu filho sou eu, irmão. Meus filhos, quem educou fui eu e minha esposa. Não podemos deixar os filhos crescerem de qualquer maneira, que depois o mundo vai educar a moda do mundo, né? O mundo vai educar do mau jeito, né? Se o filho, é melhor o teu filho chorar com a tua palmada agora, com a tua vara da correção agora, do que depois ele apanhar debaixo do cacetete da polícia. Verdade. Entendeu isso, irmão? Então a mãe e o pai, obviamente, vai ter que corrigir, repreender, botar de castigo. Meu netinho tem 2 anos e meio. Hoje teve lá o dia da comemoração do Dia das Mães, então veio a mãe da minha nora, a minha nora, a irmã dela que também já é mãe, 4 mães ali. Aí meu netinho começou a fazer malcriação. O meu filho foi e deu-lhe uma palmada. Pá. Mas aquela palmada é mais simbólica do que de agressão. Aí botou ele de castigo. Ele odeia ficar de castigo. Chorou, espelhou, gritou. Aí chamou a avó. Vovó, fica de castigo comigo, vovó. A avó sentou lá com ele um tempo. Aí convenceu ele. Eu escutava ela cochichar. Se você parar de chorar, o papai vai deixar você sair do castigo. Aí ele parou de chorar e ela falou: papai, já pode ser do castigo, já parou de chorar. Coisa de quê? 5 minutos, talvez, né? Pode sair do castigo, né? Mas teve que botar ele de castigo, porque ele tem um temperamento forte, ele tem um temperamento. Tem criança que é dócil, que é meiga, e tem outros que são obstinados. Se você não educar, ele daqui uns dias está batendo na tua cara. É o meu neto. Se eles não tomarem as rédeas, daqui uns dias, quando chegar na fase aí de junior, adolescente, está batendo na mãe e no pai, né? Então tem que repreender, tem que educar. E às vezes a gente vai corrigir o filho. Quando eu tinha que bater nos meus filhos, corrigir mesmo 3, 4 chineladas ou cintada bem dada para sentir dor, eu dizia para ele: olha, vai doer mais no meu coração do que no teu bumbum, mas eu tenho que te corrigir. Batia, deixava lá chorando e ia embora. Deixa chorar. Nesse momento do choro, ele está com tanto ódio de você, que se ele pudesse, ele te socava. Ele te dava uns tapas, porque ele está com raiva, porque ele apanhou. Mas eu explicava: você vai apanhar por isso, por isso e por isso. Não pode sair batendo nos filhos à torta e direito, entendeu? Sem saber nem porquê. Na minha época de criança, a minha tia batendo, fiquei órfão de pai com 6 anos, fui morar com uma tia. Ela ia bater em um, batia nos 3. Né? Eu não fiz nada, você está rindo. Pá. Tomava cor. Aí, então, a mãe que passa maior tempo com o filho, principalmente as mães que ficam, né, no lar, com a família, elas vão sofrer todo esse trabalho. Vão ter que passar por tudo isso, mas às vezes vai ter que ser dura, orientar. E mãe, não pode deixar as crianças dominar você. Eles são sábios, eles são espertos. Ele vai te manipular se você deixar. Mas acima de tudo isso, a mãe tem uma tarefa primordial, que é orar pelos seus filhos e ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Amém, irmãos? Amém. Então você, mamãe, passe mais tempo ensinando a Bíblia para os teus filhos. Lá em Deuteronômio 6, o Moisés escreve: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tu ensinarás aos teus filhos, andando pelo caminho, sentado em casa, andando pelo caminho, deitando e levantando, e inculcará na sua cabeça que Deus é o único Senhor. Amém. Oh Deus, né? Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então cabe aos pais, e a mãe passa mais tempo com o filho, ensinar que o nosso Deus é o único Senhor. Amém. Eu chamo meu netinho, agora já faz uns dias que eu não faço isso, mas a partir de 1 ano e meio comecei a chamar ele, falava assim: Tutu. O nome dele é Arthur, mas ele mesmo começou a se chamar de Tutu, então é Tutu para nós. Tutu, o Papai do Céu é o único Deus. Ele pequenininho falava assim para mim: é?
Terceira vez, Papai do céu é o único Deus. Ele já respondia, né? Vovô, né? Agora ele já sabe a frase. Já falei tantas vezes, Papai do céu é o único Deus. Ele já sabe falar. Então isso é você começar a ensinar para a criança, desde que só existe um único e verdadeiro Deus. Amém? Você está entendendo? E orar pelo seu filho, ensinar a ele a palavra do Senhor. Uma outra coisa, irmãos, uma mãe tem o dever de discipular seus filhos no caminho de Deus. Veja comigo Provérbios capítulo 1, verso 8. Provérbios capítulo 1, verso 8, diz assim a palavra de Deus: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, não deixe o ensinamento da tua mãe. Agora o capítulo 6, verso 20. Provérbios 6, 20. Diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. As mães, a grande maioria das mães que eu conheço e até as que eu não conheço, não querem o mal dos seus filhos. Olha a mãe que quer ver seu filho sofrer. Conheço mães que todo domingo está lá na penitenciária visitando o filho. Faz uma comidinha diferente, faz alguma coisa e leva para o camarada que não é boa gente não. Roubou, matou, fez qualquer danura, está preso. E a mãe vai lá, todo domingo, levar uma comidinha para ele. Leva roupa, né? Traz a roupa suja, leva a roupa. Então conheço mães que sofrem. Passa lá a revista íntima, tem que passar na revista. A policial que vai revistar mexe em todas as partes do corpo para ver se não tem nada escondido. Droga, na vagina, no ânus, tudo. E ela tem que passar por essa humilhação para poder ver o filho. Então, veja bem, ouve, filho, a instrução do pai. Não deixe o ensinamento da tua mãe. A maioria de vocês aqui já estão casados, né? Casado. Só tem a Sabrina? Não. Karina não é casada ainda? A irmã, né? Quem mais não é? Bom, já foi? Já foi. Mas, veja bem, a sua mãe, se você ainda tiver mãe, você já é casado, foi o que o pastor Leonardo pregou aqui na quarta-feira. Os filhos casados, as filhas casadas agora precisam ser obedientes aos seus maridos, mas não pode deixar de respeitar a sua mãe e o seu pai. Amém, querido? Amém. Agora estou casada mesmo. A minha tia Hilda, pastora Hilda, já falecida, a pastora Hilda, antes de se converter lá na roça, no interior, né? Eu sou lado do meu pai é uma família de baiano, lá do sertão da Bahia, cabra bruto, né? Vaqueiro, lidava com gado lá no meio dos espinhos, vaqueiro mesmo, e cabra bruto. Aí ela estava uma semana de casar, ela achou que a uma semana do casamento com o tio João, que ela podia responder para o velho, o pai dela, meu avô. E ela foi lá na roça, e o meu avô mandou ela fazer alguma coisa, ela respondeu qualquer coisa que ele ia fazer, não sei o que, e o sangue do velho baiano subiu assim. Ele falou: eu podia lhe dar lá. A hora que ele falou podia lhe dar, ela já estava desmaiada no chão, uma enxadãozada na cabeça, e deu. Eu podia lhe dar uma enxadãozada na cabeça, né? Isso era ruim. Era ruim, cabra ruim, né? Aqueles baianos lá do sertão falam assim: homem que é homem não engole caroço, homem que é homem não leva desaforo para casa. E assim, nessa selvageria toda. Pois bem, então, irmãos, cuidado, não pense que você agora já casou, agora já pode ser mal criado com a sua mãe. Responder, tem que ter respeito, né, irmão? Certo? Amor e carinho. Precisamos implantar na nossa casa, irmãos queridos, esse ministério precioso do discipulado. Crianças até 13 anos
Quem tem o dever de ensinar e discipular são os pais. Não são os discipuladores da igreja, são os pais. Em casa, nossos filhos precisam crescer na fé em Jesus Cristo. A nossa prioridade deve ser o ensino da palavra de Deus para os nossos filhos e para os nossos netos. Isto é, o discipulado em família precisa ser feito, tá? O que acontece quando você não está discipulando seus filhos? Nós deixamos de discipular nossos filhos para discipular outras pessoas, por exemplo, pessoas da igreja. Nós deixamos os filhos de lado, né? Estamos dando alimento espiritual para outras pessoas e os filhos são deixados. Não pode acontecer isso. Precisamos primeiramente cuidar dos nossos filhos, ensinar a nossos filhos e sem deixar de fazer a obra de Deus. Você consegue entender isso, irmão? Amém. Quando nós não discipulamos nossos filhos na palavra de Deus, nós corremos o risco de perder nossos filhos para o mundo, para o diabo. Muitos pais cristãos estão enfrentando hoje lutas quando os filhos chegam na adolescência. Ou eles se convertem, ou eles vão embora da igreja e fica muito mais difícil voltar para o caminho do Senhor. É a adolescência o ponto crítico, em que eles ou realmente já são convertidos antes da adolescência, com 8, 9, 10 anos eles recebem a Jesus, mas depois que eles passam na adolescência, vão conhecer as coisas do mundo, fica mais difícil deles se converterem. Então tenta ganhar os filhos para Jesus antes deles entrarem nesse período de rebeldia da adolescência. Então, quando nós não estamos discipulando, o diabo vai adotar seu filho. Quando você não está discipulando, ensinando teu filho no caminho do Senhor, no caminho que ele deve andar, o diabo fala, deixa para mim, agora comigo, deixa que eu cuido do seu filho. E adota. Vai mostrar o mundo, vai mostrar a bebida, vai mostrar as drogas, vai mostrar o sexo ilícito, tudo isso. Corremos o risco de perder nossos filhos, então, conforme diz, para o mundo, para as drogas, para a bebida e para a vida. Perdemos a vida dos filhos, ou seja, estamos sujeitos à morte. Corremos o risco ainda de que eles se afastem do caminho de Deus e nunca mais queiram retornar, porque, queridos, enquanto um trem está andando nos trilhos, ele vai bem, ele vai para lá, ele vai bem, ele para nas estações, desce gente, sobe gente, e o trem não para. Mas quando esse trem descarrilha, muita gente morre, muitas pessoas ficam feridas, e botar esse trem de novo nos trilhos dá muito trabalho, é muito difícil. Está entendendo isso? Amém. Quando um casamento sai do trilho, fica muito difícil botar esse casamento de volta nos trilhos. E o para-choque do seu casamento são os seus filhos. Quando um casal está brigando, se desentendendo, quando o casamento está fracassando, quando o casamento está indo mal, quando o casamento está dando uma trombada, quem bate primeiro são os filhos, porque eles pensam, as pessoas que eu mais amo, meu pai e minha mãe, não se entendem, só vivem brigando. Não é? Por isso que é importante o pai e a mãe estar discipulando seus filhos no caminho do Senhor. E há desavenças sim, porque ninguém aqui é perfeito, há desentendimento, mas os filhos precisam ver que você está pedindo perdão para a tua esposa e a esposa pedindo perdão para os filhos. Eles não se preocupam muito quando há problemas, mas há reconciliação. Mas quando eles não veem a reconciliação, só vê problema, só vê briga, eles entram em crise. Tá? Você está entendendo isso? Amém. Mães, voltando a falar para as mães jamais esquecem seus filhos. Isaías 49:14. Quem tem Bíblia, abre lá. Isaías 49, verso 14. Porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre?
mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Amém. O texto está dizendo assim, o profeta Isaías está dizendo: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim? Não, essa palavra de Isaías, ele faz aqui uma comparação de Deus com uma mãe. A mãe pode se esquecer dos seus filhos? Sim ou não? Não. Jamais, né? Mas ainda uma ou outra mãe já soube de casos de uma ou outra mãe, entre milhões de mães que abandonam seus filhos. Agora aqui, ele está falando, o Senhor, né, no verso 14, que ele, o Senhor, ele está dizendo: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. É uma profecia da restauração de Israel. Havia uma profecia que Israel ia ser levado para o cativeiro. Aqui, uma profecia, o Senhor não se esqueceu. Ele diz: jamais, ainda que uma mãe se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Então, uma mãe não esquece dos seus filhos. O amor de Deus aqui é representado simbolicamente pelo amor de uma mãe. Olha só que comparação importante, né? O amor de uma mãe é tão forte, é tão importante, né? Que maior que o amor de mãe, só o amor de Deus. Uma mãe dificilmente esquece seus filhos. Eu sei que ela tem uma doença, amnésia ou coisa parecida. Se ela não esquece de seus filhos, veja bem, o filho também não pode esquecer da sua mãe. Não é verdade? Depois que a minha mãe faleceu em 2008, se não me falha a memória, 2007, 2008. Eu estava no interior visitando um tio meu, e lá tinha um conhecido nosso, disse que me conhecia, mas eu não lembrava mais, mas conhecido meu tio, da minha mãe, e ele contou uma história, né, lá da época do interior, lá da época da minha mãe já estava falecida nessa época. Ele contando essa história, olha só, na hora assim, aquele lapso de memória, eu disse: eu vou perguntar para minha mãe, ver se ela lembra disso. Minha mãe já estava morta, já tinha morrido. Eu vou perguntar para minha mãe. Então a gente não consegue esquecer da mãe da gente, né? Lembra aquela história assim? A mãe já morreu, né? E a gente fala assim: como dizia minha mãe, né? Lembra do que a mãe falava? A gente não consegue esquecer. Os filhos também não podem esquecer. Os filhos nunca poderão abandonar os seus pais na velhice. Ficou velhinho? Asilo nele. Não, meu querido, você vai cuidar deles até a hora que você puder. Entendeu? Não? Amém? Amém. Até enquanto você tiver fôlego, vai cuidar do seu pai, vai cuidar da sua mãe. Como o pastor Leonardo contou aqui, a mãe dele já era velhinha, tinha 80 anos, lá no Recife. Ele fez uma casinha para ela aqui no fundo do quintal da casa dele, equipou a casinha dele, pôs o acabamento do melhor do que na casa dele, e trouxe a velhinha para morar com ele aqui. Deixou ela lá, porque o idoso, ele não quer mais. Para minha mãe, ela morava num sobrado na rua da Avenida Atlântica em Santo André, enorme. Só para ela, todo mundo foi casando, foi indo embora, ela ficou lá. Minha irmã falou: vou te levar, mãe, você vai morar comigo no meu apartamento. Ela ficou uma semana lá, arrumou um quarto para ela, tudo direitinho, mas ela não quis. Porque a casa dela, os hábitos dela, as coisas dela, a maneira, tinha o horário dela levantar, o horário dela dormir, a casa da minha irmã, tudo bem, confortável, mas não era a casa dela. Então você tem que respeitar, você entendeu, irmão? Amém. Ela não pode ser esquecida, sempre amada. O seu caráter tem que ser evidente na vida dos seus filhos. A mãe impregna na gente um caráter, uma maneira de ser, de agir, de pensar. Os pais, né? De modo geral. Deus vai honrar você. Amém. Se você honrar tua mãe. Filho, honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e tenha longos dias sobre a face da terra. Você está entendendo isso, irmão? Amém. Mesmo que a mãe venha se esquecer, entretanto, mesmo que uma mãe venha se esquecer, diz o texto, Deus nunca vai se esquecer de nós. Amém? 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 Amém. A mãe espera, o que é uma mãe que espera
o que uma mãe espera dos seus filhos. O que é que uma mãe espera dos seus filhos? O que você acha? Êxodo 20:12 fala assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Primeira coisa que o filho precisa honrar o seu pai e sua mãe. Amém. Honra tua mãe, honra teu pai. Outra coisa, os filhos precisam amar. O amor de Deus é a lei áurea na palavra do Senhor. Os filhos precisam amar os seus pais. Amarás, pois, o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Ora, se você vai amar, né? Ele fala depois: amarás o próximo como a ti mesmo. Se você vai amar o próximo, você não vai amar sua mãe? Tem que amar. A mãe espera o amor dos seus filhos. Ninguém precisa ordenar a uma mãe ou a um pai que ame os seus filhos. É um amor natural. Ninguém precisa ordenar um filho para amar os seus pais. Já viu esse mandamento na Bíblia? Diz para o marido amar a esposa, mas não: filhos, amem seus pais. Diz para honrar, porque o amor é natural, tá certo, irmãos? O filho deve ainda honra, amor, respeito, obediência. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixe o ensinamento da tua mãe. Obedeça os ensinamentos. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Os filhos precisam ser obedientes aos pais. Amém. Ainda, uma mãe e um pai esperam o cuidado dos seus filhos. Quando a gente ficar velho, né, envelhecer, né, os filhos precisam cuidar de seus pais quando esses chegarem a uma certa idade e não tiverem condições de trabalhar, né? A vida toda eles cuidaram de vocês, de nós, né? Deram o melhor que eles puderam. Agora o Senhor diz que a palavra ensina que eles estão velhinhos, você vai cuidar deles. Inverte a situação. Você está entendendo? Amém. Então, para concluir, Deus, nosso Deus, abençoe você, mamãe, que está aqui nesta noite. Você seja abençoado. Abençoe vocês também que ainda não são mamães, mas que vão ser. As casadas, viu? Não é casada? Ainda não. Espera para casar. Espera casar. Eu sou do pensamento antigo que toda criança precisa ter uma mãe e um pai. Tá? O negócio de fazer produção independente não funciona. Para que a mãe compreenda a sua missão na terra e nunca desfaleça, nunca desista, nunca desanime, filhos, obedeçam, amem, ajudem, apoiem suas mães. Você, mamãe, está plantando uma semente para a eternidade, regando com amor, paciência e muita oração. Você vai colher o que você está plantando hoje. Com certeza, a mãe verá um dia que o fruto do seu trabalho não foi em vão. A noite mal dormida não foi em vão. As lágrimas derramadas não foi em vão. Quando ela vê o seu filho sendo um homem decente, um homem honrado, né? Que agora já tem sua própria família e cuida dos seus filhos. Amém. Lá em Jeremias 31, a palavra de Deus diz: assim diz o Senhor: reprime a voz do teu choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Amém, irmãos? Amém. Ore. Às vezes o pai tem um filho no mundo, tem uma filha no mundo, tem parentes às vezes no mundo. Ore, porque o Senhor vai honrar e abençoar a tua vida. Amém. Deus vai responder as tuas orações. E Ele diz: filha bendita, nem tudo está perdido. Eu vi tuas lágrimas, acolhi as tuas orações. Eu responderei, diz o Senhor, e colha os frutos das tuas orações e do teu trabalho, meu irmão. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Parabéns a todas as mamães e aquelas que ainda serão mamães. Deus abençoe vocês, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Que este culto esteja abençoado na sua vida. Você não é mãe, mas você é filho ou marido de uma mãe. Honre a tua mãe, honre a tua esposa que gerou os teus filhos, e abençoe a vida dessas mulheres. Amém. Pai amado, obrigado, Deus, por esse momento na tua presença.
Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor revelado em Cristo Jesus. Agora quero pedir a tua bênção sobre cada um de nós, especialmente sobre a vida das mamães que estão aqui nesta noite. Guarda-nos, Senhor. Leva-nos para casa debaixo da tua graça e da tua bênção. E oramos assim, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com todos vocês, hoje e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Um abraço carinhoso, afetuoso.